A legião estrangeira francesa. Atraídos pelo pagamento, pela chance de apagar o passado e pela chance de correr riscos, dezenas de brasileiros são recrutados a cada ano para ingressar no célebre exército francês. Deles nossos correspondentes receberam revelações sobre a situação de soldados estrangeiros que estavam em missões cujo significado desconheciam. Jovens brasileiros fazem as malas e deixam o país para integrar uma unidade de elite do exército francês, formada por cerca de 7.000 estrangeiros de mais de 130 nacionalidades diferentes. Estima-se que pelo menos 100 brasileiros sejam empregados a cada ano pelo célebre exército, que defende os interesses franceses ao redor do mundo, principalmente em zonas de conflito. A legião estrangeira não divulgou o número exato de brasileiros. No entanto, há cerca de 5 anos, a procura aumenta, mesmo sabendo que ao venderem os seus serviços para a França correm o risco de morrer. O medo não parece ser um problema para os brasileiros, muito menos para outros estrangeiros. Todos os anos, mais de 5.000 candidatos de todo o mundo batem à porta desta combinação militar. Mas apenas cerca de 800 deles conseguiram passar nos testes técnicos físicos e mentais intensivos. A informação é dos próprios legionários, entre eles o brasileiro Marcos dos Santos, de 32 anos. Natural de Itapira, SP, ele serviu por 3 anos no 2º Regimento Estrangeiro de Paraquedas, REP, considerado a elite do regimento de Calvi, na Córcega. Segundo ele, a maioria dos soldados é movida não por altos salários, variando de 1.500 euros a mais de 5.000 euros para quem continua a carreira, mas pelo senso de aventura. Muitos deles também parecem seguir um antigo mantra regimental que ainda é popular: chance de mudar de vida, independente de origem, nacionalidade, religião, diploma, nível de escolaridade, família ou situação profissional. Os candidatos não precisam fornecer identidade real. Após a fusão, os legionários tornaram-se não-cidadãos, pessoas que não existiam legalmente no mundo. Ainda hoje, a filiação à legião está envolta em lendas e controvérsias. Ao se alistar, os conscritos não são obrigados a se identificar ou relatar experiências passadas. Graças a um decreto francês de 1911, ele pode garantir o anonimato e a liberdade de qualquer interferência em seu passado. Os legionários são legalmente não cidadãos, isto é, identidades fictícias e que não existem de fato. Como resultado, ele não podia se casar, tirar carteira de motorista ou comprar um imóvel ou um veículo. Em suma, os soldados existem apenas para a legião estrangeira. Independentemente do estado civil, é considerado solteiro e não possui vínculos familiares. Com pouquíssimas exceções, ele pode obter sua verdadeira identidade antes do término do contrato. Engajados por um período compulsório de 5 anos, sem nenhum direito à desistência antes do prazo, os legionários estão sujeitos a uma disciplina severa dentro e fora da caserna. Prisão por deserção, tolerância zero para toda e qualquer falta, tratamento rude na porrada mesmo, segundo Santos. Essas são só algumas das condições aceitas sem pestanejar por estrangeiros que salvaguardam os interesses de uma das 7 potências mundiais e que cumprem sem titubear as letras miúdas do contrato. Aliás, esse já foi assinado na primeira semana, mesmo quem não fala francês. Assinamos documento após documento sem tradução nem nada. Imediatamente demos nossas vidas por eles, disse Santos. Investigações minuciosas impedem que os condenados por crimes comuns sejam recrutados, embora os crimes menores sejam ignorados. No entanto, não há definição do que a legião estrangeira entende como pequenos delitos. Pelas regras do departamento, terroristas e outros criminosos procurados pela Interpol não são aceitos em hipótese alguma. Asiáticos, orientais e latino-americanos, principalmente brasileiros, compõem a legião estrangeira de 72%. Mesmo os franceses, apenas 19%. A maioria dos legionários, cerca de 70%, vem de países onde o francês não é falado. Em 2005, 32% dos 900 novos recrutas eram eslavos da Europa Oriental, principalmente Romênia, Rússia e ex-repúblicas soviéticas. Em seguida, vieram os latino-americanos, 2,5%, e o Brasil se destacou.
Cidadãos franceses ou soldados de ex-colônias representavam 19%. Existem muitos asiáticos, especialmente chineses, além do trabalho, benefícios sociais, como férias, seguro-saúde e conta bancária, e todos os documentos emitidos por um país que respeita os direitos humanos. Eles também podem solicitar a cidadania francesa após 5 anos de serviço. O direito é garantido por lei mediante apresentação às autoridades competentes de atestado de boa conduta expedido pelo comandante da legião estrangeira. Os legionários recebem seu salário quase inteiramente de graça. As refeições no quartel são gratuitas de segunda a sexta-feira e pagas à parte ao fim de semana, aprox. 4 euros ou 10 reais. Os salários iniciais, cerca de 1.000 euros para os que servem no continente e 1.500 euros para os que servem na ilha da Córcega, juntam-se às honras e gratificações pagas aos militares pelo serviço prestado fora do território francês. Dependendo do caso, os salários podem até triplicar. Desde que ingressou na Legião Estrangeira, em maio de 2005, Santos, ex-piloto de helicóptero, já iniciou missões preventivas em países como Djibouti e Costa do Marfim, África, e Nova Caledônia, possessão francesa na Oceania. Segundo Santos, os legionários recebem instruções sobre o que farão alguns dias antes de embarcar no avião. As missões duram de 3 a 4 meses. Viajar sem conhecer o país de destino, os problemas ali vividos ou os interesses dos franceses naquele local não é problema. Somos mercenários, diz Santos, um legionário brasileiro, que o fato de viajar às cegas, sem conhecer em detalhes os problemas políticos e sociais dos países para onde é enviado, sem entender bem por que a França envia tropas para lá, viola sua ética. Mas não. Mantém você acordado mesmo à noite e provavelmente nem mesmo de bom humor. Somos mercenários. Você esqueceu, ele comentou com uma risada. Santos deixou uma vida financeira e profissional estável no Brasil e desembarcou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, seguindo direto para o quartel de Fort Nogent, na cidade de Fontaine-sous-Bois, localizada na periferia leste da capital francesa. Ele decorou a ponta da língua com uma frase em francês: "Quero ingressar na Legião Estrangeira." Ele passou por um exame médico e psicotécnico por uma semana. Eles querem ver o quão retardado o cara é, brincou. Na Legião, Santos, divorciado e pai de um menino de 8 anos, teve mantida a nacionalidade brasileira, mas ganhou outra identidade, Roberto da Silva, literalmente seu nome de guerra. Depois da pré-seleção, foi levado para o quartel de Castelnaudary, na cidade de Aubagne, sul da França, onde ficou 4 meses sendo submetido, continuamente, a uma série de rigorosos testes físicos e psicológicos. O legionário disse que a experiência em Aubagne beirou os limites do suportável. Conforme Santos, quem não tem muita estrutura emocional bate os pinos cedo. A pressão a que são submetidos é intensa, relatou. Assim que chega, a gente é obrigado a aprender os hinos e o código de honra da legião em francês, repetindo as frases como papagaio, sem saber o que está cantando, como numa lavagem cerebral. E debaixo de pontapé. Santos contou também que o candidato que não decora direito as letras do inário é obrigado a passar a noite fazendo flexões e lavando o banheiro. Tempo livre ao fim de semana e direito a explorar a cidade. Mas nada de discotecas, baladas com mulheres ou bares de má reputação. Somos orientados. Devemos ter um comportamento exemplar com a saúde perfeita. Santos se deu ao luxo de escolher onde serviria na legião. E escolheu apenas o regimento de paraquedistas mais pesado, o mais vulnerável em situações de combate. Eu sabia que era preocupante, mas eu ainda queria. Para uma aventura. Sério, ele assegurou a ela seriamente. A rotina na ilha da Córcega, contou Santos, se resume a fazer faxina, cuidar das fardas, lustrar botas, praticar exercícios físicos e estar sempre ligado, pronto para ser chamado a qualquer hora do dia ou da noite. Nos finais de semana, impecavelmente uniformizados, os legionários são liberados para ir à cidade, apesar de que nem tudo que diz respeito à vida mundana é permitido. Nada de discoteca, de baladas com mulheres ou bares mal afamados. Somos controlados.
Temos que ter um comportamento exemplar, acrescentou. Embora Santos esteja convencido do que está fazendo, ele não recomenda recrutamento a ninguém. Não me arrependo. Queria ver o mundo sair. Ninguém morre antes da hora. Não posso decepcionar quem quer vir, dizendo que aqui é fácil. Eu pessoalmente não sei te dizer se vou chegar até o fim. Tem gente que não aguenta e vai embora, alertou. O legionário disse não saber se vai pedir a cidadania francesa. Não estou fazendo planos, concluiu. Se ficar até ao fim do contrato, que termina daqui a 2 anos, o Santos pode trazer para casa mais de 50 mil euros. Para isso, além de suas economias, ele ainda precisa realizar missões sem erros, por exemplo no Gabão, Afeganistão, Kosovo ou em qualquer outro lugar do mundo, onde estoure um conflito em relação à França.